Eleições 2022. São 10h03. Eu gostaria de acionar a nossa comentarista PAN, Fabiana Barroso. Fabi, muito boa noite. É bom receber você e contar com a sua participação a partir de agora. Fabi, quando eu ouvi falar no nome Pablo Marçal, foi no dia 2 de maio, logo depois do Dia do Trabalhador, e falavam o seguinte: olha, esse rapaz, ele reuniu num estádio quase 20 mil pessoas. E aí eu comecei a fazer um paralelo olhando o evento que nós tivemos aqui em apoio ao presidente da República, na Avenida Paulista, e o evento que nós tivemos em apoio ao presidente Lula na Praça Charles Miller, ali no Pacaembu. E você imaginar que uma pessoa que não aparecia para o grande público estava reunindo 20 mil pessoas, isso chamava muito a atenção. Você conhecia esse nome Pablo Marçal? Boa noite, William. Boa noite a todos da audiência da Jovem Pan. O prazer é meu estar com você aqui mais uma vez, William. Eu realmente também não conhecia o Pablo Marçal e, para ser sincera, um dia também ele entrou na DM do meu Instagram e fez um convite. Eu participei com ele de um podcast lá em Alphaville, onde ele tem uma sede, e depois que eu gravei o podcast com ele, ele me disse então que ele sairia candidato à presidência da República. Até ali eu conhecia vagamente assim de rede social, mas realmente não tinha prestado atenção ainda no nome Pablo Marçal, ainda mais no campo da política. E o porquê que eu estou falando isso, Fabi? Porque nós vamos começar o Headline News de hoje entrevistando o pré-candidato à presidência da República, Pablo Marçal, do Partido Republicano da Ordem Social PROS. Pablo, muito boa noite. Como eu disse, eu não te conhecia como pré-candidato e fiquei surpreso depois que um amigo falou que você tinha conseguido reunir algo em torno de 20 mil pessoas. Foi no estádio de Minas Gerais, não é isso? Boa noite a todos, boa noite, Fabi, boa noite a Jovem Pan. Obrigado aí pela oportunidade. Foi no estádio de Barueri, na Arena Barueri aqui de São Paulo. Ah, foi em São Paulo mesmo? Quantas pessoas você colocou no estádio, Pablo? 20 mil pessoas no estádio e 35 mil online, por 7 horas de evento. A gente percebe que você tem uma habilidade com as redes sociais. Você hoje consegue movimentar muito os seus apoiadores. Porém, aqueles que falam do Pablo Marçal chamam ele de marqueteiro, falam que o Pablo teve problemas na justiça ou que o Pablo se envolveu numa expedição que deu errado, precisou resgatar. E eu queria aproveitar esse início de bate-papo para a gente esclarecer principalmente esses pontos. O primeiro deles é o seguinte: você teve algum problema na justiça? Olha, a Justiça do Brasil hoje tem mais de 21 milhões de processos, né? Então, só no âmbito digital. Eu sou do direito e é difícil você achar alguém que não teve problema na justiça. Então, o que você tem que fazer hoje é consultar meu CPF, né? No meu CPF hoje não consta absolutamente nada, nenhum processo contra mim, e um fato inusitado a meu respeito é que, tendo 26 empresas, eu nunca acionei ninguém na justiça. Então, eu, Pablo, particularmente, não tenho nenhum problema com a justiça. Se já tive, já foi resolvido. Sim, Pablo. Por que eu estou te questionando isso? Provavelmente, as pessoas que estão concorrendo com você vão apontar a tua vida, vão buscar a sua vida e vão apresentar isso para a sociedade como um todo. A gente está tendo a oportunidade de conversar aqui, para além de você falar sobre os seus projetos como pré-candidato para o Brasil, e a gente observa que você, inclusive, mudou o tom da tua campanha. Hoje você é muito mais incisivo, mais provocador. E você mesmo fala que tinha adotado essa postura, né, de ser um pouco mais provocador. Eu gostaria de esclarecer esses pontos. Você esteve envolvido em uma investigação policial? Estive, eu tinha 18 anos de idade, trabalhei por um pastor na época da igreja que eu frequentava. Eu consertei computador para ele e fui processado por 13 anos e foi extinta a punibilidade. E hoje não consta absolutamente nada contra você? Absolutamente nada. Pablo, o que aconteceu naquela expedição que você organizou? O que deu de errado? Aconteceu que a gente perdeu a comunicação por rádio, né, com um grupo que estava talvez uns 80 metros abaixo de onde a gente estava.
A gente já fez essa mesma expedição 3 vezes e eu, por precaução, chamei o Corpo de Bombeiro, que a gente perdeu, né, a comunicação por rádio. Graças a Deus, né, ninguém nem arranhou nem a ponta da unha, a gente aprendeu bastante com isso. E eu acredito que esse estilo de querer buscar as polêmicas da vida de uma pessoa é interessante. A gente tem a oportunidade aqui de mostrar. Obrigado ao Corpo de Bombeiro que nos prestou ali o acompanhamento. Eu vejo que o Brasil também precisa de ajuda agora e por isso eu me coloquei aqui, né, para auxiliar o Brasil no próximo passo. Pablo, muitos falam que você está usando essa pré-candidatura como marketing pessoal. Isso é fato? Por que você resolveu entrar na política? Olha, se eu quisesse fazer marketing pessoal, sendo o maior lançador aí digital hoje da América do Sul, nem falando em faturamento, não falando em qualidade, nada disso, porque isso aí é difícil comparar uns com os outros, mas em faturamento a gente é o maior da América Latina, né? Pelos 2 anos que se passou aí. É muito mais barato eu usar tráfego pago que gastar alguns milhões de reais numa campanha dessa envergadura, né? Expor a saúde mental da minha família, principalmente da minha esposa, expor, né, os meus negócios. Em 15 anos eu nunca tive uma única queda no meu faturamento e desde que eu me posicionei publicamente para ingresso na política, meu faturamento caiu. Então, assim, eu vejo que 60% das pessoas não querem votar nem no Lula, nem no Bolsonaro. E eu vejo que é uma oportunidade que o Brasil tem de ouro, não só comigo, mas com grandes candidatos que estão aí. A gente não foi condenado a votar nem no Lula, nem no Bolsonaro. A gente percebe que parece que estamos condenados, né? Parece que o passado nos condena e que a gente vai ter que pagar com o futuro, porque a gente simplesmente criou uma dicotomia no país onde a gente precisa de escolher um ou outro. E eu acho que essa não é a realidade do Brasil. O Brasil é um país rico, mas é governado e quer ser governado novamente por outra pessoa que está na liderança da pesquisa, com a mentalidade de alguém que não entende de riqueza, nunca construiu riqueza, não entende de mentalidade, não estão abertos, né? E agora, se vocês puderem responder essa pergunta, qualquer um dos dois, se o Lula e o Bolsonaro estão abertos a crescer como pessoas, se eles estão abertos a mudar a mentalidade deles. Eu queria ver essa resposta de vocês, aí vocês vão entender o porquê que eu estou aqui. Pablo, eu acredito que todo ser humano está disposto a se aperfeiçoar, a encontrar, a lapidar o que ele tem por dentro. E o ser humano é um eterno aprendiz, né? Ele está em pleno processo de transformação. Desculpa, eu acho que eu não fiz a pergunta correta. Eu só perguntei do Lula e do Bolsonaro. Não, eu estou falando... Então, eu estou te falando porque, assim, fica difícil eu ou a Fabi falar em nome do Bolsonaro. Eu estou te falando da visão que eu tenho do ser homem. Então, para mim, ele está sempre em processo de evolução, Pablo. E do Lula, você consegue responder? Não, eu acho que também, e acredito que ele, inclusive, já pediu desculpas pelo que fez. Não sou aqui aquele que vai passar a mão na cabeça de ninguém. O objetivo não é esse. E também eu vou te dizer mais. O espaço que nós estamos aqui, você tem todo o direito de falar do Lula, do Bolsonaro, do jeito que você quiser. A primeira provocação que eu fiz para você, o objetivo é que a gente eliminasse toda e qualquer dúvida sobre o teu passado para que a gente pudesse falar do futuro. O objetivo não era te expor, nem muito menos criar nenhuma situação constrangedora. É que a gente eliminasse essa parte e começasse a falar das coisas positivas ou dos teus planos para o Brasil. Então, já que você não conseguiu responder, a primeira coisa que eu quero falar para todo mundo que está nos assistindo é que não existe ninguém forte que não tenha tido um passado difícil. Nós temos um problema no Brasil onde a gente gosta demais de ficar olhando o passado das pessoas, a gente esquece quem elas são no agora e a gente impede as pessoas de construir um futuro, né, diferente para todo mundo. Então, assim, eu fiz a pergunta, você foi o primeiro jornalista a não responder a pergunta, mas você saiu bem, né? Seu direito também de não responder ou de criar uma volta nisso. E também não quero criar animosidade e te agradeço aí pela nobreza de me dar o espaço para falar de mim. Eu achei isso muito bom. Então, vamos encerrar a participação do Lula e do Bolsonaro aqui, mas eles não estão abertos à mudança. Pedir desculpa não quer dizer que alguém está mudando. Você tem que ver sinais de crescimento. Eu só fiz essa pergunta porque o líder da nação ele tem que estar pronto para crescer. E você percebe que nesses 2 casos aí da polarização, eles não estão. Eles estão correndo de debate, né? Já falaram que não vão em debates. Eu estava assistindo agora uma entrevista do Ciro e eu vi ele ali esclarecendo muita coisa e o Bolsonaro e o Lula não vão. Eu fui na entrevista do Correio Brasiliense e nenhum dos dois foram. E eles não vão entrar porque na democracia o que
constrói a democracia é o debate. Mas eu vou seguir seu conselho. Gostei muito aí de deixar de lado esses dois e vamos focar no Brasil. Sim, vamos lá, Pablo. Você, se estivesse na frente de nas pesquisas, você estaria disposto a discutir com os demais sobre os problemas do Brasil? Eu acho que uma das coisas que eu mais amo é o pensamento. Se eu tiver em último, que é o que eu não estou em quinto lugar na pesquisa, em algumas pesquisas, né? Em Brasília, eu estou na frente da Simone Tebet, estou em quarto, lá em Brasília, e eu comecei agora, né? Eu acho que eu tenho 4 semanas que eu estou na pesquisa. Na primeira semana eu estava com 0,5, depois eu fui para 1, agora está com 1,6 em algumas pesquisas. E eu vou te falar a verdade, é muito bom ver seu nome na pesquisa ali, poxa, mó gratificante, mas tudo que eu toquei na minha vida até hoje, eu não fiquei perguntando o que alguém achava, eu fui construindo em resultado exponencial, em breve a gente enxerga ele, é igual a semente, né? Toda semente começa pequena. Mas respondendo a pergunta, se eu tivesse em primeiro, segundo e terceiro, eu jamais seria covarde numa coisa chamada democracia, a ponto de me esconder, né, eu não sei como responder. Eu já percebi também que da redemocratização para cá, nenhum presidente gosta de ir para o debate, porque ninguém vai debater ideia com ele, vai bater resultado. Então, como a gente vê 2 dígitos de inflação no colo do presidente, como a gente vê 2 dígitos de desemprego no colo do presidente, não tem o que debater. Aí a gente não vai discutir ideia contra ideia, vai discutir ideia contra fato. E aí é por isso que eu sei que tem esse momento de covardia contra a democracia, mas eu consigo entender. Mas a resposta é simples, eu jamais, né, ainda mais se eu fosse do Exército, eu jamais arregaria por um chamado da nação. Bom, Pablo, vamos convidar a Fabi para esse bate-papo. Fabiana Barroso, comentarista PAN, a palavra está com você. Boa noite, Pablo. Eu queria até já começar partindo do pressuposto, você é uma pessoa jovem. Se eu não me engano, você tem 34 anos, me corrija se eu estiver errada, vai fazer 35 anos. E eu, por curiosidade, eu tenho acompanhado algumas entrevistas suas, até para conhecê-lo melhor. E uma das oportunidades que eu vi das suas entrevistas, eu achei muito curioso essa parte onde você acabou explanando, dizendo que agora, neste momento, sendo jovem, você estaria disponível a concorrer à presidência da República. E já num próximo pleito, o seu projeto de vida individual, você não estaria mais apto porque você já estaria aposentado. É isso mesmo? E se for, você pode explicar qual que é a sua ideia a respeito disso? Posso. Boa noite, Fabi. Obrigado aí pela pergunta. Antes, quero mandar um beijão para sua mãe. Você me conheceu naquele dia que eu te chamei no podcast, mas sua mãe já me conhecia, né? Eu sou assistido aí por 10 milhões de pessoas todos os meses e eu vi o carinho que ela me tratou, né? Eu não lembro quem era a outra senhora com ela, mas deixo registrado aqui um beijão no coração dela. Me senti muito amado por ela naquele dia. Que é a questão? Tem mais de 10 anos que eu já coloquei data para minha aposentadoria enquanto trabalhador das minhas próprias empresas e dos meus investimentos. Está marcado para o dia 18/4/2027. Depois disso, não é por um projeto individual, é humanitário. Eu estou construindo uma cidade na África e já tem 2 anos, não é questão eleitoreira, mas é um chamado do meu coração. Eu quero servir as nações, né, com aquilo que eu construí com a minha família. E eu entrei nesse pleito agora, né, nessa disputa eleitoral, não foi para cumprir uma carreira. Eu não quero me tornar um político. Eu quero pegar aquilo que eu já sou político na parte privada e potencializar o Brasil nesses próximos 4 anos. Então eu vejo muitas pessoas falando, eu gosto demais de você, mas eu vou votar em você em 2026. E aí eu já estou deixando bem claro, não vai ter essa oportunidade. Além de não ser a favor de reeleição, eu não quero ficar concorrendo como o Ciro Gomes. Acabei de assistir uma entrevista dele e eu acho muito bonito ali, né, o amor que ele tem, como ele está dedicado em se tornar presidente, concorrendo pela 4ª vez. Dá para perceber que ele vai concorrer a 5ª, a 6ª, a 7ª. Eu acredito num processo eleitoral que a gente se coloca à disposição e se o Brasil não entende que você está apto, né, ou que eles querem esse rumo daquilo que está dentro do seu coração, acho que tem que aparecer novos nomes. Então, mesmo eu ganhando, se eu ganhar, não estarei disponível, não sou a favor da reeleição, acho isso eu vou usar a palavra bem certa para não ficar com proselitismo aqui ou com prolixidade, eu acho uma bandidagem o que fizeram com a democracia brasileira.
né? Hoje, depois de um cumprimento de mais de 580 dias de prisão do Luiz Inácio Lula da Silva, ele está aí em primeiro lugar nas pesquisas. Esse país não vai para frente desse jeito. Então, me coloquei à disposição. Não, eu quero deixar claro, eu não sou um carreirista, não vou virar minha vida para ficar indo atrás de cargos. Várias pessoas falaram, vai primeiro como deputado. Não, não vou fazer isso. Eu me coloquei à disposição da nação e estou em paz em relação a isso. Se o Brasil não entender que é a hora, eu fico em paz, né? Continuo crescendo e prosperando, mas o estilo de vida que eu adotei, eu quero, depois dessa data da aposentadoria, não empreender mais, viver só dos investimentos e cumprir minha missão humanitária, né, de construir cidades. Eu quero construir muitas cidades. Eu tenho ajudado a construir uma cidade que está custando em $5 milhões na África. Isso tem mexido lá na Angola, num país chamado Angola, em Luanda. E isso toca meu coração, o coração dos meus filhos. Eu tenho 4 filhos e da minha esposa também. Pablo, você, para fazer uma afirmação dessa, eu acredito que você quebrou muitos paradigmas na tua vida, se programou para chegar onde você chegou e criou as suas metas, as suas metas. Você fala em destravar a nação. O plano base do teu governo é focar na autoestima do brasileiro, é mudar a mentalidade do brasileiro para aí sim se tornar uma grande nação, e é por isso que você usa essa expressão destravar a nação? Eu não vejo nenhum pré-candidato, nem candidato, nem ninguém, né, do cenário político aí majoritário nacional falar sobre mentalidade. É uma das coisas que eu não quero testar, já funciona. Eu sou ouvido por milhões de pessoas e eu posso falar, milhares têm sido transformadas aí, fazendo pequenas ações, né, cada um no seu nível. Não quero dizer que as pessoas simplesmente ouvem e mudam, porque eu não acredito em quem muda só ouvindo. Eu acredito que a pessoa ela mude provocando ações novas. Mas o que eu percebo, né, as principais coisas que o Brasil tem que mudar é na mentalidade, é na digitalização, na virtualização da nação. Eu acredito na produtividade, a gente tem que aumentar, nossa nação é improdutiva. A raiz da palavra pobreza é improdutividade, para você ter uma noção. E aquilo que eu acredito de fato é a empresarização. Alguém fala, ele defende a empresarização, né? Esse termo, você vai ouvir falar muito ainda, é um termo que eu quero colocar na grade curricular de ensino, né? Tanto infantil, fundamental, médio e superior, né? Que a gente treina pessoas para serem empregadas, a gente treina pessoas para, vou chamar assim, para seguir uma rampa da graduação. A gente tem que criar novas rampas para a virtualização, que são as profissões do futuro, a graduação são as profissões do passado, e a empresarização, porque você não percebe, não existe nenhum método no Brasil hoje ensinando alguém a ser empresário, falando do setor público, principalmente. Então, a gente não aprende isso em lugar nenhum. Aí alguém fala, ele quer ser, ele tem mais de 20 empresas, é por isso que ele quer ensinar todo mundo a ser empresário. Eu provoco um pensamento, eu estou aqui nessa eleição para isso. Nós temos 19 milhões de empresas. Imagina o que seria no Brasil se a gente acabasse com as 19 milhões de empresas. Inclusive, essa transmissão não seria possível, porque isso aqui também é mais uma empresa, de um grupo de várias empresas da Jovem Pan. Só que, quando a gente percebe o que significa empresa, a gente tira a roupa do Estado. O Estado fica nu na nossa frente. Porque o Estado ele não é um gerador de receita, ele é um tomador de receita de quem produz. Quem produz de verdade com a força de trabalho são 100 milhões de brasileiros que estão aí fechados, os 40 milhões de empreendedores, os 5 milhões de investidores, os autônomos. Quando você vê aí os grandes produtores, quem sustenta, por exemplo, a coluna do governo, que apesar de não gerar receita, são os 12 milhões de funcionários públicos, mas tem um detalhe. Se a gente tirasse todas as empresas, o que seria do governo? Aí eu te pergunto, por que a gente não ensina e por que a gente não abre mais 10 milhões de empresas? Alguém fala, esse número é um absurdo. Não é. A gente abre 1,5 milhões de empresas todos os anos, só que uma empresa que é aberta em 2017, ela, para chegar até 2020, que são 3 anos, ela tem a chance de ser fechada de 87% de chance de não conseguir chegar em 2020, só para você ter uma ideia. Então, a gente tem um problema cultural, a gente não é uma nação empresarizada, ou seja, ensinar a contratar a gente não entende sobre crescimento, a gente não entende sobre exponencialidade, a gente não entende sobre profissionalização de negócio. Principalmente, uma das grandes funções da empresa, ela é o legado empresarial. Pra você ter uma noção, 92% das empresas no Brasil são empresas familiares.
E era para isso funcionar, crescer, exponencializar. É onde a gente tem um gargalo gigantesco. Porque se tem 12 milhões de desempregados, a gente tem pessoas que poderiam hoje assumir o empreendedorismo ou a empresarização, propriamente dito, e não tem coragem, não tem o estímulo, não foi ensinado. Você olha para a graduação de hoje, para o sistema de ensino, né, de escolarização em geral, o cara que estudou administração de empresa nunca aprendeu a ter uma empresa. O máximo que você vê numa graduação é você vai ser um bom líder dentro da empresa de alguém. E esse é um detalhe que tem travado o Brasil. Quando eu falo destravar o Brasil, uma das frentes é destravar o empreendedorismo. Outra coisa que a gente destrava a nação, isso diminui criminalidade, isso diminui evasão escolar, chama-se inteligência emocional. Por que a gente não ensina isso? Várias pessoas me procuram só para entender uma coisa. Eu queria falar isso aqui para vocês às 10h24 da noite, para entender a diferença de sentimento e emoção. Aí alguém fala, tem que fazer uma faculdade de psicologia. Não, tem que ensinar desde o ensino infantil. Eu tenho escola, tem rede de escolas também nas minhas empresas. E eu posso falar para você, a diferença de uma criança que é treinada desde pequeno com inteligência emocional, isso mudaria a taxa de homicídios no país, para você ter uma noção. Quando eu ensino essas crianças a serem empreendedoras desde pequeno, quando eu ensino no ensino fundamental para elas, ao invés delas focarem no emprego, isso é muito bom, mas elas tinham que pensar nos 3 níveis: o emprego, o empreendedorismo e o investimento, desde pequenas. Imagina a gente ensinando riqueza para todo mundo. As pessoas não quer dizer que ensinar, elas vão ficar, nossa, eu serei, não, mas elas serão despertadas, tem que criar um despertamento, ou seja, um destravar da nossa mentalidade. A gente ficou aí de 1530 a 1822 colonizados por Portugal. Mas hoje parece que a gente é livre, mas a gente continua colonizado por conta de ideologia. Qual que é a ideologia de hoje? Uma ideologia eleitoreira, onde o voto é miserável. As pessoas, elas são doutrinadas a continuar na miséria, porque isso sai mais barato no modelo de democracia que a gente tem. Então, como ninguém tem um projeto de Brasil, e sim um projeto eleitoreiro, é melhor manter esse eleitorado na ignorância. Você quer assustar os políticos de hoje? Uma pequena mudança. Se você, vou dar só uma sugestão, não é parte do meu programa, mas é uma sugestão para quem está ouvindo começar a pensar. Se você acabasse com o voto obrigatório e desse o direito de voto só para quem produz, nenhum dos políticos que estão na campanha hoje, em primeiro e segundo lugar, estariam aí. Teria que ser gente altamente capacitada, altamente potencializada em conhecimento, em preparo, em entender sobre riqueza, em construção mesmo de uma nação muito diferente desses dois que estão propondo aí. Fabi. Vamos lá então, Pablo. Você diz aí sobre dicotomia, que não é pertinente a esse governo passado. Sempre tivemos essa dicotomia. Eu vou apontar aqui, por exemplo, eleições entre o próprio Lula, o próprio Collor, e aí nós estamos indo nesse cenário dicotômico. E não é diferente, tá? Nós temos direita e nós temos esquerda, e eu sei que você se declara não sendo nem de direita nem de esquerda. Mas independente da sua declaração, os governos, eles são. O resultado histórico, eles são de esquerda ou de direita. Então, a minha pergunta para você vai nesse sentido. O seu governo seria liberal ou estatizante? É o seguinte, quando você fala que tinha dicotomia, só me responde antes, o Fernando Henrique e o Lula. O Lula é de esquerda, o Fernando Henrique era de quê? Social-democracia. É a mesma coisa, a esquerda. Ninguém nunca negou, você pode estudar os 100 anos de... Era uma falsa dicotomia. Isso, então é uma falsa, você falou bem. Então, se já achamos eu só perguntei achamos uma falsa dicotomia, não tinha o esquerda e direita lá. Tinha 2 de esquerda, um gourmetizado, parecendo que é um movimento de direita, mas era de esquerda. Todo mundo da esquerda reconhece Fernando Henrique como alguém de esquerda. Tanto é que você pode ver pelas soluções que ele propôs, apesar de ter liberalismo econômico. O que acontece? Eu acho que eu não sei vocês, mas eu estou de saco cheio desse negócio de esquerda e direita. Acho que o Brasil não está indo para frente por causa dessas ideologias. A gente forma 2 batalhões, um contra o outro, e ninguém pensa no pragmatismo, nem na produtividade, nem no avanço da nação. Então, assim, eu brasileiro, não sou obrigado a ganhar um rótulo dessa história de 200 anos de Revolução Francesa. Eu não estou nem aí para esse assunto. Aí alguém fala assim para mim, mas eu não achei no Wikipédia o que você se define. Eu me defino do alto não por querer ser melhor que alguém, mas é porque eu aceito esse povo de esquerda e esse povo de direita. Virou uma religião. O bolsonarismo virou uma religião também.
A gente gosta de falar mal dos esquerdopatas, mas a gente está com um problema muito sério emocional, é uma doença. A gente tem a direitopatia também. Eu não quero saber o que o meu candidato fala, mas a doença que eu tenho é a direitopatia, assina embaixo tudo que ele falar. Não pode ser assim. A gente não pode ter políticos de estimação e nem precisa ter um rótulo. A gente não é produto de indústria. Então eu, que tenho um livre pensamento, quero te falar algo. Eu sou conservador na questão familiar, dos princípios. Vou te falar por quê. Porque não se constrói uma nação sem família. Então, se você quiser uma ex-nação, você começa a combater a família, você vai perder a nação. Pronto. Que é toda junção de qualquer instituição que é verdadeira, vem de algo que é uma instituição que é verdadeira. Senão não tem base nenhuma, que é a família. Agora, o que eu quero é o seguinte, ao mesmo tempo que nós vamos desestatizar a Petrobras, porque não faz sentido nenhum, em 2030 a gente vai já ter um pacto das montadoras aí automobilísticas, a gente em 2030 não vai fabricar mais carro com combustível fóssil. Então a gente tem uma bomba relógio na mão. Ao mesmo tempo que eu quero desestatizar ela, nós vamos criar um movimento, né, um ministério de empresarialização. E lá dentro vai ter uma pasta de startup, onde a gente vai investir em tecnologia e vai investir em novas estatais. E essas estatais é para quê? Alavancar o dinheiro público. Você nunca viu um político falar isso, e nenhum político desses estão aí, nem um renomado Ciro Gomes, que entende economia, eu nunca ouvi ele falar isso, eu acredito que ele nem saiba o que significa isso. Nós vamos criar equity com isso. Vou te dar um exemplo, vamos para a prática aqui, que aí todo mundo entende. Nós vamos criar, por exemplo, investir 100 milhões de reais e fazer um aplicativo igual o Uber, só que do governo federal. O que a gente faz? Investe 100 bi, dá um pau na Uber, que pega dinheiro aqui, sucateia o serviço, né, dos quase 2 milhões de motoristas de Uber, pega o dinheiro, né, que a maior parte leva, é um capital estrangeiro. A gente não ganha nada com isso aqui. Então nós vamos criar isso e eu quero que a Uber vá embora, não, quero que ela fique, só que ela vai ter que baixar a taxa, porque o governo vai oferecer isso. Já vai criar um split de divisão, porque eu sou um presidenciável municipalista, eu acho que é muito desleal a concorrência de imposto com os municípios, as pessoas não moram no estado, elas não moram na federação, né? Elas não moram no governo federal, elas moram numa cidade. Então, ao invés de cobrar 25% do motorista de Uber, que fica sucateando o carro, nós vamos cobrar 10% e ainda já vai dividir com os municípios onde eles estão rodando. O que vai acontecer? Eu tenho empresas de tecnologia, sim. Eu sou investidor antes também, faço parte do maior fundo de investimento de startup do país, Bossa Nova. Eu, enquanto governo federal, com o dinheiro do povo, invisto 100 milhões. Esse negócio começa a crescer. O que eu faço? Eu vou lá e vendo essa empresa por 3 bi de dólar, 10 bilhões de dólares. Aí alguém fala, mas isso não é possível, então, na política pública, isso ninguém nunca viu. O que a gente tem que fazer com o estatal? Alavancagem de dinheiro público. Por quê? Porque o governo, ele não é um gerador de receita, ele é um tomador de impostos. E ele toma imposto, sabe de quem? Dos 100 milhões mais pobres. Quando você começa a perceber que o mundo, principalmente o nosso mundo do Brasil, ele é movido pelo imposto de consumo, e quem paga esse imposto de consumo é os mais pobres, a gente tinha que ter alguém bem inteligente e disruptivo para pensar num país diferente que gera receita com alavancagem em equity. Em olhar, o que é equity? É olhar para o futuro. Quando eu começo só para vocês terem uma noção, eu tenho uma empresa que eu investi R$1 milhão nela em programação. Essa empresa já recebeu uma oferta de um fundo americano de 300 milhões de reais. Imagina vocês, a partir de 2023, tendo um governo onde a gente tem startups, onde o governo investe nisso, investe na mentalidade do brasileiro, investe na criatividade de brasileiros. Se a gente não investe, a gente não cresce. E se a gente não der atenção para os nossos, os Estados Unidos dá, a Europa dá. Por isso que as melhores mentes do Brasil estão sendo exportadas de graça para fora e quem perde é o nosso povo. Então, só nisso, eu falando só disso, pode ser o maior gerador de receita da história do Brasil, do governo federal. E os estados podem copiar isso, os municípios podem copiar isso, isso pode ser uma grande revolução. Um nome chamado equity, que é antecipar o futuro. Então, Pablo, vamos tentar antecipar o futuro. Você falou em família. Defina família para mim, por favor. O que cada um define como família? Tem que ter uma base, né? Que é uma casa, um lar. As pessoas precisam ter amor naquele lugar e defender aquilo com a própria vida. Então tem família de viúvas, tem família de divorciados, tem dos dois lados. Viúva, tem famílias de homossexuais, tem família de todo tipo. O que é família? Um seio, um lar. Casa se constrói. Eu sou construtor também, sou loteador. E eu posso falar para você, eu construo um monte de casas, centenas, mas só tem um detalhe, eu só tenho um lar. É onde eu estou agora dando essa entrevista. Então a família, a base dela é um lar. Então, o que a gente tem que entender?
Lá dentro dessa família, inclusive muito bom você me perguntar isso, a partir de 2023 pode contar com a minha militância pessoal, de algumas modificações e reformas no Código Penal, que fez 82 anos agora, que ele é da época do Getúlio Vargas, colocar como atentado terrorista um bandido entrar na casa de alguém. Assim vai valer para roubo de carro. Tem um artigo 157 que é roubo e 155 que é furto. Alguém furtar com o carro embarcado é como se fosse crime de terrorismo. Você vai esperar isso de mim, que eu vou fazer isso, para a gente ter paz nessa nação. Então, assim, o ECA, eu sou jurista também por formação, no ECA está escrito que família não mudou ainda, está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, com base no Código Civil. Está escrito assim, que família é pai, mãe e filhos. A legislação está escrita assim. Mas se uma pessoa falar, não, a família é só eu que sou mãe com os filhos, ou a relação homoafetiva falar, não, isso aqui é família, você define o seu conceito. O presidente da República, ele não tem que falar se está certo ou se está errado. Mas para vocês saberem, na legislação está escrito uma coisa, mas o que define a família é o detentor do lar, que é diferente de uma casa. Às vezes tem 2 lares dentro de uma casa física tem 2 famílias ali agrupadas. A definição de família é uma mini-nação. É quando uma pessoa determina aquele âmbito de segurança dela e ali ela não pode, a não ser por flagrante delito, por exemplo, se a polícia for dar uma busca e apreensão, tem que esperar o sol raiar, pelo respeito àquilo. Inclusive tem coisas que não deveriam ter mudado sobre a penhora de bem de família, né, que foi aprovado na Câmara, lamentavelmente, a gente não poderia ter perdido isso, que é tão forte esse negócio da família que antes, né, agora pode, não poderia fazer isso, não poderia penhorar um bem de família, o tanto que família é a base da nação. Fabi. Continuando nesse assunto de conceitos, eu queria ser mais objetiva, justamente porque nós temos aqui uma nação, como você gosta de falar, de pessoas que estão sedentas, e muitas coisas que se fala são bonitas de falar, são factíveis, talvez, no papel, mas a gente sabe da dificuldade. Por exemplo, na proteção da família, nós tivemos recentemente uma decisão do Tribunal do STF, que não poderiam subir os morros na época da pandemia para combater o narcotráfico ali, e ali as famílias ficaram completamente desprotegidas, e sabemos disso porque temos relatos ali do pessoal que mora, estou dando o exemplo do Rio de Janeiro, mas poderia ser inúmeros exemplos. E aí você fala de mudança de lei, etc., como colocar isso na prática, sendo que o legislador, que é o Congresso Nacional, ele insiste no caminho inteiramente inverso do que você está falando. Ele prega coisas como, por exemplo, você não pode subir um morro porque está ali o narcotráfico apto a praticar os seus crimes. Eu não sei se é eu que estou confuso ou você, Fabi. Na verdade, não é o legislador, é a Suprema Corte, não é isso? Porque o legislador ele não tem opinião, ele tem lei. O Congresso Nacional também abarca, porque ele não consegue fazer as mudanças, como você mesmo falou, nós temos um código penal extremamente ultrapassado, porque não passamos nem as mini-reformas, quiçá leis, que você está falando, de alteração de código penal. É porque a opinião de legislador não muda nada, né? Projetos de lei também não muda nada, a opinião do STF muda. Eu acho que está tendo uma pequena confusão aí. Agora, falando do que acontece no morro, eu posso te garantir, tendo alguns colaboradores que moram no morro e pessoas que eu tenho acesso, eles se sentem muito mais seguros quando a polícia não sobe para não ter tiroteio, para ninguém morrer ali. Não estou defendendo e nem acusando ninguém. Mas quando você fala isso, sobre eles ficarem inseguros, existe a lei lá do morro. Eu não queria que o Brasil perdesse essa guerra. O Brasil já perdeu essa guerra para o crime organizado. A gente tem aí mapeado pelo menos 34 facções criminosas. E tem vários estados que têm aliança com milícias e com o próprio narcotráfico. Só para você ter uma noção. Eu chamo isso de hoje de uma guerra perdida. Eu quero ver qual desses 2 que estão na linha de frente a tocar no nome de crime organizado. Nenhum dos 2 toca. O atual presidente, que é alguém que poderia combater, não levantou uma única bandeira contra isso, né? Ele teve 4 anos. E eu sei que você falou assim que ideias são bonitas e que a gente precisa do esforço, é igual família. Eu imagino que vocês tenham família e na família de vocês precisa ter negociação. Então, se eu virar para os meus filhos agora e falar para eles, vocês querem ir pescar, que é o que eu mais gosto de fazer numa viagem, ou vocês querem ir para a Disney, eles vão pedir para a Disney. O que eu vou fazer? Vou negociar com eles. Então, vamos para a Disney.
Não é imoral, não tem nada de errado, vamos para a Disney. Só tem um detalhe, para ir para a Disney vocês têm que ir em 4 pescarias comigo. Então, assim, não tem novidade nenhuma que o parlamento a gente precisa de negociar. E eu vejo o seguinte, que a pergunta que as pessoas mais me fazem, como você vai negociar com o Congresso de jeito? Imagina, o atual presidente, ele ficou 2 anos sem governar, tentou fazer isso sozinho. E aí, quando ele viu, ele precisava de tomar as medidas para ir para a reeleição, o que ele fez? Foi lá e deu o orçamento na mão do relator. Essa bagunça aí chamada orçamento secreto foi transferida a energia para o parlamento. Eu nunca na minha vida, eu estou envolvido no direito desde 2005. Né? Eu acompanhei, assim, assistindo TV Senado, e sempre envolvido com TV Câmara, e sempre, sabe assim, muito envolvido. Eu sempre gostei do mundo jurídico. Né? E eu percebi que nunca na história um deputado teve 400 milhões de reais em emenda. O governo Bolsonaro deu esse lindo tiro, né, para o parlamento. Eu não sei explicar se é por preguiça ou se é só por reeleição, né, para realmente abrir o trânsito para ver se aprova alguma coisa. Então, assim, longe de ser crítico pessoal do atual presidente, eu não posso ficar calado com a mazela que tem sobre gestão pública, talvez. Eu acredito que ele ainda não entenda. Ele entende de parlamento e ainda adota a postura de parlamentar. Alguém não entendeu a liturgia do cargo de presidente da República. Se tivesse entendido, ele tinha assumido os compromissos dele. Mas eu vou lembrar do começo da entrevista, vocês estão fazendo perguntas para mim e eu tenho que responder sobre mim, né? Então eu vou me ater nisso aqui. Eu não vejo dificuldade nenhuma, né? A gente tem reformas e ninguém toca nisso. Bolsonaro, ele falou que era contra a reeleição e acabou não ofertando ela com a mini reforma eleitoral, não quis fazer isso. Eu imagino que ele tem um tesão, né, de disputar isso com Lula. Infelizmente, o que determina a eleição é a economia. E eu vejo que ele perdeu a eleição por causa disso, está tentando congelar preço. E mais do que ser difícil aprovar uma lei, é seguir a liturgia, de fechar a boquinha e não falar tudo que pensa, para seguir a liturgia de um cargo que está completamente desmoralizado por culpa do atual presidente. Marçal, vamos lá. Fabi tocou num tema muito importante, falando sobre as comunidades do Rio de Janeiro. Você mesmo falou sobre esse território dominado e você encara como uma guerra perdida. Com organização criminosa não tem acordo, isso é fato. Você falou que se entrarem na sua casa ou roubarem um carro, isso é lei, você vai enquadrar isso como terrorismo. Então eu queria saber a sua postura em relação aos narcotraficantes ou milicianos, grupos paramilitares que atuam hoje no Brasil, não só nas comunidades do Rio de Janeiro, nas favelas de São Paulo, no Nordeste e, como você disse, são 30 e poucas facções criminosas que atuam também dentro da Amazônia. Então, seu enfrentamento ao narcotráfico no Brasil. Quando você fala de Amazônia, a gente tem que entender aonde que está o ente federativo. Eu sei que é bonito, né, todas as perguntas e respostas que um pré-candidato ou candidato à presidência da República vem a responder, parece que vai resolver tudo. Só que, por exemplo, você fala de um morro no Rio de Janeiro, você está falando de quem? Do ente federativo chamado Estado do Rio de Janeiro. Qual que é o titular desse ente federativo? Governador do Rio de Janeiro. E a responsabilidade dele é subsidiária e, em alguns casos, solidária na segurança pública com o ente federativo do município, que é quem? O prefeito. Agora, naquilo que tange a Polícia Federal, ao Exército, à Defesa em geral, é o presidente do Brasil. É o Ministério da Justiça, que hoje está acoplado ao Ministério da Justiça com Segurança Pública, que é uma coisa que, a partir de 2023, vai estar desvinculado. O Ministério da Justiça vai ser para um e outra tocada, né, com outro ministro da Segurança Pública. No que tange à esfera federal, a gente vai ter um enfrentamento muito forte, mas eu vou te falar. Você disse que não tem como negociar. Tem como negociar sim. Você negocia qualquer nível. Eu vou te falar. Tem mais lealdade na bandidagem, né, pelo que eu ouço falar, inclusive com os piores políticos do Brasil. Se eles falarem que vão fazer o negócio acontece. É muito fácil você negociar com bandido, porque você fala com ele, eles têm um código de honra interno deles, e esses caras cumprem o que estão falando. Então, sabe o que acontece? Ninguém quer enfrentar isso porque precisa ser impopular. Agora, o que a gente precisa fazer? Simplesmente é pegar e dividir o problema. O problema é gigantesco, 40 mil homicídios por ano. Vou pegar um caso de alguém que é case de sucesso, chama Ronaldo Caiado. Não posso falar nada de apoio, meu partido não tem declaração em relação ao apoio, mas eu sou do Estado de Goiás e eu vi a declaração dele, eu achei muito interessante. Ele falou no começo do governo dele, eu vou dar 1 ano
para os bandidos ou mudarem de Goiás ou mudarem de profissão. Dá uma olhada vocês, jornalistas, depois do que aconteceu no estado de Goiás. Eu falo porque tem parentes lá. A criminalidade lá caiu drasticamente. Eu vi uma vez um áudio, né? Eu tenho um grupo de segurança pública com quase 400 policiais, chama 300G, de policiais de alta e média patente de todas as polícias. Inclusive tem brigadeiro da aeronáutica aí com a gente. Tem coronéis, tem sargentos, major, delegados federais, delegados da civil. Eu criei um movimento para a gente estruturar a segurança pública do país. Lá nesse estado teve um enfrentamento de verdade. E aí o estado inteiro se juntou contra esses bandidos. Esses crimes de novo cangaço, eu vi uma interceptação telefônica que foi publicada e é muito interessante a ligação. Na ligação, o bandido fala assim, não passa em Goiás, que aí a tolerância é zero. Ou seja, ali recuperou o respeito, tem como? Agora imagina, nós estamos falando de um estado. A gente tem mais 26. Então o que a gente tem que fazer como gestor público, só para finalizar? Nós precisamos abrir o coração uns dos outros e modelar. O que a gente faz na gestão privada que não existe na gestão pública por conta de ego? Nós precisamos modelar o que cada líder de algum ente federativo conseguiu de bom. A gente no Brasil tem um monte de gente despreparada. No próprio podcast que eu gravei no meu canal do YouTube com a Fabi, a gente falou disso. Ela se propôs a ajudar vários parlamentares que entraram na última legislatura e não sabiam o que era uma LDO, pra você ter uma noção. E gente totalmente crua. Assim acontece com os 5.570 prefeitos do Brasil. Eles não sabem nada sobre orçamento, nem sobre recursos, nem sobre matemática. Imagina, a gente tem uma gestão que não é profissional, uma gestão pública, e cada um faz o que quer. É por isso que a gente tem um país completamente desordenado. Eu não quero que todo mundo pense igual a eu pense igual a Fabi, eu penso igual a Bolsonaro. Eu quero gente pensando diferente, mas o mínimo que é uma gestão pública, eu quero que vocês esperem isso também. Né? No esforço do presidente da República, eu que sou um treinador, tenho quase 400 mil alunos na internet, eu amo educação, eu tenho rede de escola, eu posso falar para vocês. Eu acredito que a educação pode mudar o mundo. A gente também tem que fazer gestão pública, as pessoas têm que se profissionalizar. Né? Na reforma eleitoral, a gente tem que aceitar todo tipo de gente. Só que tem que ter os requisitos. Você quer concorrer a cargo majoritário no seu estado ou na nação? Quero. No seu município? Quero. Tem que ter pelo menos o mínimo para você entender o que significa ser um gestor. Esse é o problema que a gente tem. A gente tem gente despreparada de toda ordem. Porque o sistema eleitoral, esse sistema representativo, eu só coloco gente que parece comigo. Mas se não tiver um mínimo, né, de gestão, de eficiência e de análise de recurso, a gente não consegue pegar as melhores práticas e modelar gestões aí que são um sucesso no Brasil. Pablo, vamos voltar lá. Só para eu fazer uma observação em relação ao que você falou do papel do Estado e da Prefeitura. A droga consumida no Brasil, ela não vem daqui, ela é colombiana, ela vem do Paraguai, enfim, o armamento... Tem coisas que são produzidas aqui, drogas sintéticas são produzidas aqui, não, eu só quero te falar que não são todas que vêm de fora. 80% do faturamento do tráfico de drogas no Brasil vem da maconha. Nós temos, por exemplo, as armas de guerra que estão hoje, elas pertencem, o controle é feito pelo Exército e pela Polícia Federal. E hoje são armas de guerra que estão dentro das favelas. Quando você fala, que eu falei que não se faz acordo com o criminoso, você falou, não, a gente faz acordo com todo mundo. Você admite a possibilidade, é só para a gente não deixar nada pairando. Você admite a possibilidade de negociar com o crime organizado, é isso ou não? Com qualquer um. Por exemplo, você fala assim, nós vamos recolher as armas. Né? Quando você fala de 80% da droga produzida é maconha, tem várias, né? Já tem decisões judiciais aprovando o plantio aqui dentro do território brasileiro, para você ter uma noção. Agora, as armas passaram, né? Passaram as fronteiras. Né? Teve um descuido ali daqueles 8.000 quilômetros de fronteira que a gente tem com outros países, fora os outros 8.000 que a gente tem de mar. Como que é um acordo? Você quer tratar isso pontualmente do Estado, né? Você chega e manda um recado. A gente vai entrar aí com 50 mil homens, por exemplo, pega os efetivos, fecha um acordo com o Estado e avisa, nós vamos entrar no morro. Ou vocês entregam as 5 mil armas que estão mapeadas aí, ou então a gente vai entrar. Eu quero ver qual que é o crime organizado que vai entrar numa besteira dessa, de não entrar nesse acordo. De falar, coloca as armas para fora. O negócio é que falta vontade política, sabe o que falta mais? Falta gente que não tem rabo preso. Então, assim, tem uma coisa que eu percebo, né, tendo tantas pessoas da segurança pública comigo, é que a lei, ela vale lá dentro do crime.
vale para eles. Eles acreditam, né, nas próprias ordenanças deles, né, mas eles não são bobos, né? Se chegar uma força policial que é totalmente desproporcional ao que eles têm empregado hoje, eles vão entrar no acordo. Não existe isso. Agora eu quero saber, qual governador quer fazer isso? Se você tem um instituto chamado reeleição, ninguém quer tomar nenhuma atitude impopular, né? Toda vez que tem uma incursão policial ali para resolver um problema no morro, o que acontece? Mata 20 de uma vez. E aí como é que fica a opinião pública contra quem está fazendo isso? Vai lá no zero. Por quê? Porque acaba tendo exagero, acaba matando alguém. Mas sim, tem que ter os acordos, porque senão a gente vai entrar na barbárie, né? Com esse país já dividido para chegar num ponto de barbárie muito grande. Agora, quando eu disse que a gente perdeu a guerra, essa guerra está perdida. O que a gente tem que começar é uma nova batalha, vencer 2 batalhas, 3 batalhas, até o ponto da gente falar assim, ó, vencemos a guerra. Guerra é diferente de batalha. Fabi? Pablo, quando eu ouço você dizendo, eu ouço ainda palavras bem distantes da realidade e sem compromisso. Até eu gostaria de saber, você por acaso tem OAB? Porque quando você se classifica como um jurista, fica distante da compreensão do que é lei aplicada e do que é lei a ser possível ser feita no Brasil, né, pelo Congresso Nacional, como que é feito um projeto de lei. E aí assim, eu também estou assim, até estupefata com esse seu posicionamento em relação, pelo que eu entendi em direito, você acha então que dentro da bandidagem existe mais lealdade do que fora, é isso mesmo? Nunca falei isso, eu falei que vale, o que eles falam lá vale sim. Você pode ver aí nas próprias notícias que vocês dão que o PCC, ele tem um tribunal dele e é um tribunal moral, né? Por isso que chama crime organizado, eles foram doutrinados a ter mais organização que o Estado, e se não tiver alguém que se posiciona, daqui 3 eleições para presidente, eu posso asseverar para vocês, como a gente perdeu a guerra, daqui uns 12 anos no máximo, a gente vai ter um presidente eleito pelo PCC. Agora, voltando à questão do jurista, eu sei que você também é bacharel em direito, eu não sei se você exerce advocacia, jurista não é qualidade privativa de advogado, e sim de alguém que é do direito, né? Eu sou jurista por formação, sou amante do direito, inclusive vou publicar ainda esse ano um livro que é tirando a juridiquês aí do nossa Constituição Federal para mostrar as 498 páginas que é essa Constituição Federal, e vou fazer a comparação com a Constituição Americana, que tem 13 páginas, né? Você pode abrir agora e olhar aí no PDF. Sou amante de legislação, entendo razoavelmente, né, sobre isso, e eu sei que falando é muito fácil. Mas o senhor está nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil? Nunca estive, nem precisa, e eu posso continuar falando sobre isso, né? Numa certa vez, numa reunião no Clubhouse, vieram me questionar, veio um professor da USP lá e explicou, isso é só um adjetivo, né? Às vezes pode incomodar alguém que tem a ordem. Estive com o presidente da ordem também esses dias, lá em Brasília, isso é só um adjetivo, né? Se a pessoa gosta de usar ou não, fica a critério dela. Sou bacharel em direito, não segui minha carreira jurídica, mas tenho muita honra e vou continuar usando esse adjetivo aí por ser alguém que entende razoavelmente. Pablo, o senhor falou sobre o tamanho da nossa fronteira. Realmente nós temos um país do tamanho de um continente. O senhor fala em criar uma espécie de organismo único, né? O que vai unir o povo brasileiro? O que nos une como verdadeiros irmãos nesse país? O que o senhor acha que pode despertar no brasileiro? O propósito da nação. É claro, né, que se você perguntar para brasileiro, dos 12 perfis que tem no país, qual que é o chamado dessa nação? A maioria não sabe responder. Se você for observar ao longo da história, o Egito já foi o país mais rico do mundo, a Grécia já foi, a França já foi, a Espanha por muito pouco tempo já foi, a Alemanha já foi, a Inglaterra já foi, os Estados Unidos, eu vou falar do jeito que eu consigo ver, já foi também, que é uma nação dividida, igual estão fazendo no método que está rodando aqui no Brasil, essa história de dicotomia política, de direita e de esquerda, eles estão dividindo a nação, e até 2030 a gente vai ter uma nação que vai passar a gente, né? Já passou, na verdade, a gente vai passar os Estados Unidos, que é a China. Mesmo com o empobrecimento da nação, o fato deles serem uma nação sociocapitalista, eles vão ultrapassar os Estados Unidos. Por quê? Porque eles têm unidade, têm foco. Eles não têm um lifestyle que o brasileiro tem, muito menos, nunca terão um lifestyle que o americano tem. Só que é o seguinte, eu acredito de verdade que o que nos une é um propósito que essa nação tem. Nós
somos a nação mais rica da Terra. No encontro pessoal que eu tive com o Michel Temer, ele me encontrou, ele me relatou uma fala do presidente da China que os dois tiveram. E nesse relato, o presidente da China falou assim para ele: vocês têm que fazer o Brasil florescer, porque vocês nunca viveram os anos dourados e nós, chineses, estamos de olho no Brasil, porque vocês estão perto de viver esse ano. Ninguém da América do Sul viveu isso, mas o Brasil é a nação que, nesses tempos agora, vai viver esse tempo dourado. E eu posso asseverar para você que se a gente mudar a mentalidade, virtualizar esse país e entrar nesse modelo de empresarização, é coisa de uma década. A gente consegue figurar. Nós já chegamos em 5º lugar como nação mais rica da Terra, segundo a logística de PIB aí mundial, né, que é o Produto Interno Bruto. Você que está assistindo agora, são os gastos governamentais, que são descontrolados, o consumo interno, que não é estimulado, a importação e a exportação. A grosso modo, isso significa a fórmula do PIB. Então, o que eu falo para cada um de vocês que estão assistindo? Se a gente mexer em 3 coisas nesse país, né? A Fabi gosta de falar assim, é muito simples falar. Eu não posso pegar na caneta porque eu não tenho a titularidade de um agente público, né? Mas na minha posição de agente privado, né, de produzir política, gerando milhões de reais em impostos, gerando centenas de empregos, destravando essa nação, já mesmo não tendo cadeira de político, eu posso falar para você que não é fácil. É difícil para quem não começou, mas é simples para quem repete e de forma progressiva faz isso todos os dias. Então eu acredito de fato, né, no Brasil, eu acredito no brasileiro. Eu sei que muitas coisas a gente pode propor, né, nessas próximas semanas eu vou propor as 90 teses, né, para mudar o Brasil nesses próximos 4 anos, e a gente vai repetir aquilo que a gente viu em 1950. Eu não sei se você que está assistindo sabe, mas antes do Juscelino Kubitschek, a gente era um país costeiro. O Juscelino ele andou 30%, né, para dentro ali, 30 graus. Se você pegar ali, é como se fosse a faixa do fuso horário. Ele andou 2 graus de fuso horário para dentro do Brasil, criando a Belém, Brasília, explodiu o Centro-Oeste, trouxe a capital federal do Rio de Janeiro ali para Brasília, criando ali mais um ente federativo, e ali aconteceu algo. O Brasil, de fato, avançou 50 anos em 5. Só que parou ali. O Brasil pode continuar avançando, a gente não investiu em transporte multimodal, a gente não investiu em tecnologia, a gente tem um déficit em digitalização nesse país, numa era da informação, onde o nosso povo só fica assistindo Reels e TikToks, onde a gente está produzindo uma camada na sociedade de pelo menos 10 milhões de pessoas, nessa década agora, de pessoas que fazem parte da revolução digital na história da humanidade. E a gente está perdendo tempo. A gente está até hoje estimulando as pessoas a irem para uma graduação, sendo que só 17% de todo o Brasil tem um diploma em mãos. Você olha para a Austrália, que é um país desenvolvido, lá 70% das pessoas não querem um diploma universitário. Então a gente tem que entender o chamado. Terminando a resposta. O chamado do Brasil é assumir nessas próximas décadas, e tem como acelerar isso, a maior nação, a mais próspera da Terra. Só tem um detalhe: se a gente não perder essa mentalidade de escravos, não vamos conseguir. A gente é visto até hoje pela comunidade internacional como aquele Éden. Quando Portugal chegou aqui, tinha gente pelada. Não tinha gente pelada em nenhum lugar do mundo. Você vai em qualquer outra nação em 1500, não tinha ninguém pelado recepcionando outra nação. Estava aqui parecia o Éden, eles não acreditaram no que eles viram. Aí eles falaram, vamos trocar espelho aqui em pau-brasil, aquela história terrível. E até hoje a gente é visto assim como um país explorado. Aqui não tem indústria automobilística. Aqui a gente é o 3º maior campo produtivo do mundo, alimenta mais de 1 bilhão de pessoas, tem 33 milhões de pessoas passando fome, tem alguma coisa errada, é uma mentalidade de escravo até hoje, de miséria, e é estimulado por gente eleitoreira. É muito simples de entender o jogo. Ou vocês brasileiros se posicionem, pessoas como a Fabi, que é entendida, se posiciona politicamente, eu acho que ela faz isso como jornalista, mas o que a gente precisa é de um reforço na política. Eu mesmo sou um covarde, passei a minha vida inteira falando, eu vou prosperar, eu não vou ficar dando ideia, e deixamos os nojentos governarem. E eu vou te falar, se você continuar com nojo de política, você vai ser governado por gente nojenta, asquerosa, que você não consegue nem engolir. Mas a comunidade internacional nos vê por causa de uma única fala de alguém que é destrambelhado. Atenção, Rede Jovem Pan, a hora certa são 10h58. Fabi. Pablo, eu acho que, voltando aqui na questão de idade, como você é uma pessoa jovem, é a primeira vez que está num pleito eleitoral,
você já se colocou muito bem que esse será seu último e único pleito, então fica aqui as questões ainda, acho que as pessoas precisam realmente te conhecer, é difícil, é diferente, eu não gosto muito de usar esse termo outsider, mas não deixa de ser, porque você não sendo um político, está vindo do mundo fora da política, com ideias de empreendedorismo, e acho que o objetivo é um pouco diminuir essas fronteiras que ainda existem, mas sabendo que o Brasil ainda tem as suas dificuldades, quando você fala, o pessoal tem aqui a mentalidade de escravo, etc. A gente sabe que o Brasil, infelizmente, é um país de misérias, com a miséria sendo explorada há muitos anos por políticos aqui de diversas esferas, tanto faz, isso é real, mas a gente precisa ver um pouco mais. Eu sei que se eu perguntar alguma coisa, você vai para o campo das ideias e a gente vai ficar debatendo o que é possível, o que não é possível, mas eu acho que você, como uma pessoa jovem, que é empreendedora, pode nos ajudar a diminuir essas fronteiras aí para as pessoas entenderem quais são os seus planos de governo de forma mais objetiva, porque quando você fala, eu sei que as pessoas que têm um grau de escolaridade te compreende, mas eu tenho a sensação, às vezes, não sei se aquela pessoa, o povão mesmo, vai entender o que você está falando, e eu gostaria até de ajudar esse propósito dessa entrevista, de conhecer os candidatos, para entender os planos de governo. Então, vou tentar fazer uma pergunta, vamos ver se você consegue ser um pouco objetivo. Na parte econômica, né, como você falou que os governos são medidos pela parte econômica, você já disse aí sobre empreendedorismo, etc., mas vou reforçar aqui o pedido para você ser um pouco mais simplista nisso. Qual seria a sua vertente, além de tentar vender o Brasil como empreendedor, né? Então, o que a gente poderia esperar? Você já falou de estatal, mas também nós teríamos uma economia liberal, de abrir fronteiras, como que seria? Com certeza. A gente, para explodir como nação, chegar nesse patamar que eu te falei, a gente precisa de 2 trilhões de dólares só em infraestrutura. E aonde a gente arruma esse dinheiro? Não é internamente, é o dinheiro de fora. Eu tenho um caso, né, que eu sentei com o embaixador e ouvi uma história muito triste. É uma nação na comunidade europeia chamada Chipre. E Chipre, certa vez, investiu centenas de milhões de reais em energia limpa aqui no Brasil. E por causa de um desarranjo político, né, num estado ali do Nordeste, eles apelaram ali, ficaram com muita raiva, tiveram pedido de propina e tudo, eles arrancaram todo o investimento e devolveram, colocaram nos navios e levaram embora. A gente tem um problema muito sério com corrupção em relação a gente de fora odiar e repudiar esse tipo de coisa. Então, assim, na economia, a gente tem hoje uma força motriz que está travando um país chamado combustível. Isso se dá porque a gente tem um monopólio numa única empresa de petróleo, no qual a gente nem tem refinaria, tem mais de 5 plataformas, tem mais de 5 plantas aprovadas, era um projeto, era uma estratégia da Petrobras de colocá-las para rodar. E esse excesso de corrupção, eu nem vou falar que é a corrupção, porque a corrupção não vai deixar de existir, né? Enquanto tiver uma brecha, você vai ver um ladrão. Agora, esse excesso corruptivo fez que a Petrobras ela invalidasse, né, e abortasse, por exemplo, uma plataforma lá no Rio de Janeiro, onde foi demitido 50 mil pessoas. E a gente ia fazer o refino do petróleo aqui. Então, como que você faz para arrumar a economia? Diferente de pedir para o supermercado congelar preço, é a mesma coisa você pegar um picolé e colocar em Zenit, né, no sol, meio-dia, na Paulista, em pleno verão. Não adianta, o picolé vai derreter. Estão querendo segurar por causa da eleição, mas ninguém vai segurar, vai voltar o ano de 86 com essas medidas. O que a gente precisa é o seguinte: o que move o país na energia? Vou dar 2 informações aqui para o Brasil. Se a gente começasse a evoluir agora, as pessoas pelo menos trocassem 10% dos automóveis a combustão para automóveis a bateria, a gente ia precisar de dobrar a nossa matriz energética, só por causa de 10% dos veículos. Imagina o regaço que não ia acontecer. Então, se um país quer crescer na economia, o que ele precisa ser soberano desde sempre, que é o que a gente mas finge que está tudo bem? A gente precisa crescer na matriz energética. Por que a gente vai crescer na matriz energética suja? A gente tem que partir para a limpa. Nós temos um país, isso é muito importante, todo mundo saber disso todo dia. Nós temos uma cobertura solar impressionante no território, né? Como bem falado, no continente brasileiro. Então, a gente pode muito bem fazer grandes usinas. Eu, Pablo Marçal, tenho usina solar. Eu percebi o investimento disso, o retorno de milhões de dólares em relação a esse investimento. Eu fiz isso para os nossos negócios, para a minha casa.
Eu falei, não faz sentido. O que acontece? Eu produzo as minhas próprias energias das minhas empresas. É impressionante, eu amo ter feito isso. Então, eu sou um cidadão, eu sou um empresário que produz as minhas próprias energias. Inclusive, eu posso vender energia, né, pelo tanto que eu produzo para outras empresas e para algumas residências, se for o caso. Então, a gente precisa de investir numa matriz energética e nesses próximos 10 anos a gente tem que triplicar nossa capacidade energética. Primeira coisa. Na Petrobras, como ela vai cair, pelo menos, isso é uma previsão de um investidor falando. Você não vê político falando, porque eles não entendem disso. Quem não é investidor, lamentavelmente, você pode ter estudado economia, mas se você não entende de investimento na prática, você não sabe do que eu estou falando. Isso eu falo para alguém que é politiqueiro, não para vocês que estão entrevistando. Mas, por exemplo, como o combustível fóssil está condenado até 2030, a gente vai ter uma tokenização tanto de minério como de petróleo, uma virada, sim, vai ter uma grande virada econômica em 2030, eu estou querendo antecipar isso para esse país, vai acontecer algo. A nossa empresa de energia, que tem 38% de lucratividade, enquanto outras petrolíferas nos Estados Unidos e na União Europeia têm 6 a 10% de lucratividade, ela vai perder pelo menos 90% do valor de mercado. Duas coisas a gente tem que fazer com a Petrobras correndo. A primeira é desestatizar ela. A segunda é fazer o quê? É fragmentar ela em diversas empresas para ter concorrência, a gente ter uma queda no combustível, na questão da distribuição, e, pelo amor de Deus, a gente precisa de refinar nosso próprio petróleo. Imagina, a gente exporta o petróleo e compra ele refinado. Isso é coisa de 1.500, não faz sentido, não tem ninguém que põe um pé na porta. Então, quando a gente teve quase a viabilidade disso, alguém, por conta de corrupção, foi lá e frenou todos os projetos de crescimento e todo o projeto de engenharia da Petrobras. Ou seja, se colocar na mão de politiqueiro de novo essa companhia, né, palmas para o Bolsonaro, ele deu 48 bilhões de lucros para os acionistas. Eu, enquanto investidor, gosto. Só tem um detalhe. Tem bomba no Brasil que já chegou a bater R$10 no litro. Ela é do povo ou não? A Dilma, para fazer graça para o povo, quebrou a Petrobras. Jogou ela na lona. O Temer foi lá, regulou ela com PPI, né, que é em relação ao valor de compra, dolarizando o insumo que a gente compra e equalizando os 30% de compra em relação aos 70% que fica aqui, põe 100% e dolariza o valor do petróleo, ele fica o dobro do que é vendido nos Estados Unidos em real. Então, Pablo, assim, o que a gente precisa, só para encerrar o entendimento, o que a gente precisa para estimular a economia chama energia. Primeiro, a energia de vento, a energia de sol, e cortar essas energias aos poucos, essa energia suja. Segunda energia que a gente precisa é humana. O que é pobreza? Improdutividade, baixa taxa de energia humana sendo empregada na economia. Energia humana gera uma outra energia, transformação de commodity em algo. A gente pega o ferro, a bauxita, transforma em alumínio. A gente pega as riquezas em commodity que a gente tem e produz a transformação. Se a gente circular essas energias, a gente cria um turbilhão na economia. Pablo, a gente já estourou o nosso horário aqui, mas eu queria te fazer um convite. É uma pena, o papo tá bom, mas para a gente encerrar, você topa um ping-pong, mas tem que ser rapidinho. Poxa, vamos lá, ué. Vamos lá? Saúde pública. Calamidade. TSE. Qual que é a pergunta? TSE. TSE. Assim, eu queria fazer ping-pong, mas eu tinha que falar. Não precisa de uma justiça eleitoral. A gente pode ter uma justiça comum, em vários países é assim. Mas é necessário hoje, né? Pelos ataques à democracia, se faz necessário. Aborto. É assassinato. Tem que mudar o tipo penal. Legalização da maconha. É desnecessário para utilização, porque baixa a produtividade, e agora para uso medicinal tem que liberar. Jair Bolsonaro. É um antídoto do petismo, é um antibiótico que está passando o limite. Se ministrado novamente, vai ter um problema de parar o sistema nervoso do país. Luiz Inácio Lula da Silva. É o maior ladrão da história. Não tem nem como falar, é só ir no Google digitar que você vai perceber. Plano de habitação. Foi paralisado, é um projeto de um senador lá do DF, né? Quem não sabe, quem criou esse projeto aí foi o Gin Argelo, né? Hoje foi apelidado de Minha Casa Minha Vida, foi paralisado. Eu acho que a gente tem que retomar e tem que dar poder para os municípios, né? Para mover a habitação e tirar, descentralizar isso do governo federal. SUS precisa de digitalização e cortar os 50% do dinheiro público que é roubado durante todas as gestões aí, cascateamento. Agronegócio.
é a força motriz desse país, representa 30% do PIB e a gente ainda é muito improdutivo e a gente tem que dar crédito para o mini, né, o pequeno produtor rural, para as famílias rurais. Privatizações. Existem empresas que não podem ser privatizadas e a gente não tem que tratar com essa palavra, mas a desestatização, aquilo que não dá lucro para o Estado e nem para a sociedade, tem que ser compartilhado o mais rápido possível e ter novas estatizações de tecnologia. Focado em equity. 5G? 5G tem que ser testado ainda, né? Tem alguns problemas aí nas transmissões, é muito boa a velocidade, mas essa velocidade pode afetar a saúde humana. Posso te fazer uma pergunta? O que foi marketing ou de provocação que você fez durante essa entrevista para chamar a atenção e o que foi real? Desde a hora que eu entrei aqui, eu me propus a ser real e verdadeiro no que eu estou falando. Eu queria agradecer a tua participação. Nós conversamos com o pré-candidato à presidência da República, Pablo Marçal, do Partido Republicano da Ordem Social do PROS. Então, muito obrigado pela gentileza desse espaço e, com certeza, ao longo, né, desses meses, nós vamos nos encontrar de novo e talvez até mesmo com outros candidatos num debate. Então, muito obrigado pela gentileza desse bate-papo. Obrigado à Jovem Pan, obrigado a vocês dois aí pelo altíssimo nível da entrevista. Quero mandar um beijo aí, um abraço para o PROS, que é meu partido, que acredita em mim. E eu vou dar meu melhor para a gente eleger aí mais de 20 deputados federais. Sei que é um número pequeno, mas a gente vai começar assim. Ninguém começa grande. E eu quero falar que o Brasil tem jeito. Você que está assistindo tem jeito. E a gente tem que dar um jeito nesses dois. Se tiver uma transmissão ao vivo, coloca aí hashtag chega desses dois. Eu vou responder uma caixa de perguntas agora no Instagram, Pablo Marcal 1. Um beijo no coração de todos vocês. Família Jovem Pan continua aí incentivando o debate. Espero que os dois, né, compareçam, mas eu acho que eles não vão comparecer porque eles vão ser muito prejudicados. Um bom descanso, uma boa noite para o senhor.